Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Não está começando. Não? Agora. Olá, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Daniele Gomes, estou aqui com a doutora Jane. Nós preparamos essa live com muito carinho para vocês. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento infantil, da importância da vida intrauterina, do desenvolvimento neuropsicomotor. Vamos falar também da importância da primeira infância, do desenvolvimento do apego seguro, do desenvolvimento emocional. A doutora Jane é nutróloga, é pediatra, é palestrante, vai falar um pouquinho também da alimentação. Boa noite, doutora Jane. Seja bem-vinda, é um prazer muito grande compartilhar essa live com você. Muito obrigada, uma honra muito grande, viu, Dani, estar do teu lado nesse projeto que é maravilhoso. Boa noite a todos, boa noite, mães queridas, amigos. É com muita alegria, viu, Dani, que eu fico ao seu lado e a gente trabalhando juntas nesse projeto. Eu sou pediatra, sou nutróloga, sou master coach, sou coach infantil, trabalhando hoje com o projeto Kids Coaching. E o assunto da noite eu acho que vai ser maravilhoso, porque, na verdade, é um assunto que trata do ser humano. Um dia nós fomos crianças, né? Hoje temos nossos filhos, e esse trabalho é em conjunto com vocês, pais. Se tiver professores, né, Dani, psicólogos também, são pessoas que estão juntos com esses seres que estão chegando à vida, né? E um grande objetivo meu é ajudar essas crianças a crescerem com crenças melhores, com pensamentos impactantes em relação à qualidade de vida emocional, neurológica, já na infância. É um trabalho muito bom, muito belo. Muito gratificante, né? E é muito bom compartilhar esse propósito com pessoas como você. Né? Eu sou psicóloga de formação, sou coaching para famílias e escolas. Meu trabalho eu desenvolvo, né, tanto no consultório, atendendo crianças, atendendo pais também, e também desenvolvo escola, dou palestras em empresas. Então a gente sempre fala, né, do poder da família, da importância de ter um bom ambiente, construir um bom ambiente familiar para esse desenvolvimento emocional mais saudável, para a gente ter filhos melhores para o mundo. Né? Eu queria agradecer aqui a presença da Rose Dutra, do Hélio, da Paula Santos, da Tati, Vanessa, Raquel, Cris. Sejam muito bem-vindos, uma alegria aqui. Estou vendo aqui algumas pessoas já deram um olá. Vocês estão ouvindo bem o áudio? Dê um ok para a gente saber se está tudo bem, se está boa a transmissão. Boa noite. Muito obrigada. Claudete também. Muita gente querida aqui nos acompanhando, né, Jane? Uma grande alegria. Uma grande alegria estar aqui nessa noite, começar, né, assim, a falar desse assunto tão importante, né? Assim, a gente que é mãe, né, Jane, a gente sabe o quanto é desafiador, né, hoje poder conduzir com equilíbrio todos os papéis que a gente desenvolve, né? Então, assim, cuidar de filhos, trabalhar, pensar que realmente a gente está tendo um tempo de qualidade com os nossos filhos, que a gente está conseguindo criar pessoas emocionalmente equilibradas. Então, é um grande desafio ser mãe, ser pai, né? Então, receber um apoio é sempre muito importante, né? Sabe que hoje, gente, Dani, hoje o mundo está necessitando de conhecimento. Tem um ditado que fala assim, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
E o que é que temos percebido nesse nosso trabalho de coaching é que há um índice muito grande, atualmente, de elevação de quadros de crianças e adolescentes com depressão, aumento assim do suicídio, as famílias sem saberem para onde ir, como fazer, e a gente percebe que às vezes essas dificuldades elas já começam em tenra idade, né? Ou seja, muitas vezes eu ouço, puxa, Jane, mas eu não estou sabendo lidar, e o meu filho tem 4 anos, né? Então, eu quero passar para vocês que nós estamos aqui, na verdade, como facilitadoras, não é? Nós estamos aqui como orientadoras, nesse caso, porque a tarefa maternidade, ela não é fácil no dia de hoje, principalmente onde o pai e a mãe precisam sair, precisam trabalhar. E aí, tem crianças em escolas, em creches, com cuidadores. Por isso que tem um ditado sábio que fala que para cuidar de uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? Porque, assim, a gente sabe o quanto as mães, os cuidadores, né? Eles precisam dessa rede de apoio. Porque a gente tem um modelo que está em transformação, né? Então, assim, a gente tinha antes um sistema familiar em que, né, o pai era o provedor, ele trabalhava, a mãe ficava em casa, só que a mulher foi para o mercado de trabalho por uma necessidade, né, então, assim, ela precisou, ela aumentou a carga dela, mas ela não teve o suporte para poder sair, né, então, assim, hoje ela trabalha a mesma carga horária que o homem, praticamente, mas esse espaço em casa, né, de cuidar, de nutrir esses valores familiares, esse tempo familiar, ele ficou com esse espaço, com essa lacuna, né, e hoje a gente tem necessidade de repensar esses modelos, de ter esse apoio, né? Hoje os pais estão bem mais participativos, eles também, né, assim, assumiram essa paternidade como deve ser, né? Então, assim, dividem esses cuidados. Então, a gente pensar que, né, uma mãe, ela precisa de uma rede de apoio e, né, para poder realmente exercer sua maternidade da melhor forma possível e também os outros aspectos da vida, né? Conseguir equilibrar esses aspectos todos. Então, isso é muito importante, a gente ter... E assim, o nosso trabalho vem justamente somar com isso, né, Jane? A gente sempre fala assim, na criação de filhos não tem fórmula pronta, né? Cada família é constituída de um sistema único, cada criança tem sua personalidade, mas existem técnicas e ferramentas que ajudam os pais a ter uma harmonia maior, uma maior conexão, e isso vai impactar, né, no desenvolvimento da criança. Sim, é uma coisa que você falou interessante, que eu achei é que nenhuma aldeia precisa de muitas pessoas para cuidar de uma criança. E é verdade, sabe por quê? Porque a criança está em desenvolvimento. Qual é o limite que eu dou e que eu não bloqueie a essência dessa criança? E que ela flua? Mas também, qual é a falta de limite que eu tenho e que eu também prejudico esse ser na sua própria evolução, né? Então, e a gente tem, assim, só para contribuir com isso, a gente tem, assim, geralmente os dois extremos, né? Ou a gente é muito permissivo, ou a gente é muito autoritário, né? Exatamente. Então, assim, a gente vem e achar esse caminho do meio, né? Assumir sua autoridade como pai, mas de forma respeitosa, né? De forma amorosa, que é a grande diferença, né? É o que vai fazer a diferença, porque às vezes a gente só pensa nesses dois modelos, ou muito, né, permissivo, ou muito autoritário. E é possível exercer a autoridade de pai e mãe, porque a criança, ela precisa desse contorno, né, porque ela está aprendendo, ela não nasce sabendo muitas coisas, ela vai se desenvolver, e pai e mãe têm essa autoridade, pai e mãe precisam ensinar, mas, ao mesmo tempo, com amor e respeito. Isso é fundamental, né, doutora Jane? Deixa eu só dar um oi aqui, ó, para a Ercília, minha amiga querida, Calói, Ana Cláudia Calói, Raquel, obrigada, Fabiana Feba, que delícia ter tanta gente querida. Ana Junqueira, Andréia dos Santos, Claudete, nossa amiga também, coaching de pais e filhos, Caroline Rocha, Pauline. A Pauline está falando que ela é muito permissiva. E a gente não se culpe, viu, Pauline? Porque
Eu falo assim, a gente sempre, quando nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? A gente está sempre se culpando, ou por fazer demais, ou por fazer de menos, não adianta. Mas existem formas de aprender, né? Assim, a encontrar esse equilíbrio, que vai ser bom tanto para a mãe, né? Para o pai, como também para a criança. A Pauline, eu quero deixar um adendo aqui. A Pauline, a filhinha dela é minha paciente. E a Pauline foi minha paciente. E eu sempre digo que eu sou médica avó, porque a Pauline, eu tenho ela como uma filha do coração. E a gente sempre trabalha muito o comportamento, né, na consulta. Um beijo, Pauline, para você. Um beijo a todas as minhas mães que estiverem presentes, amigas. Muito bom saber que vocês estão juntos. Então, para começar, Dani, já que há uma importância de uma educação equilibrada, a gente vai começar, então, o que é que você acha pela vida intrauterina? Perfeito, né? Onde tudo começa, né, Jane? Acho que é fundamental. Exato. Então, olha, hoje existe um termo chamado epigenética. Epi é ao redor, genética, o que eu herdo do que está ao redor. O que é que está ao redor que interfere na minha formação, tanto física como na minha formação cognitiva e minha formação neurológica. Então, a gente sabe que o bebê vem do espermatozoide e do óvulo. Então, esse ser que vocês colocaram no mundo, gente, tem uma parte do pai e uma parte da mãe. E muitas vezes, alguém da família diz assim, nossa, nessa idade já é o jeito do pai. Aí a mãe diz, nossa, eu gosto tanto de brócolis, ele adora brócolis. Tem um porquê? Tem. Quando o nenê está sendo formado, num contexto geral, que tem a genética do pai e da mãe, eu vou direcionar mais para a parte neurosensorial, neuromotor, que é o que a gente está falando, e vai estar relacionado também à emoção. Então, a célula neurológica, ela é o que a gente disse que é a célula-mãe de todo o nosso ser, porque o cérebro que comanda tudo. Dentro do útero, quando o bebê está sendo formado, que ele parece uma cobrinha, na verdade, ali já tem a essência do sistema neurológico. Então, o que é que acontece? Aquilo que a mãe come, aquilo que a mãe sente, aquilo que a mãe fala, aquilo que a mãe pensa, vai começando a mandar registros para esse neurônio que está se formando. Então, vocês precisam saber que desde o início da gestação, as mães e o pai, de uma forma indireta, já está mandando mensagens sobre o mundo. Mensagens sobre a emoção. Então, se a mãe está num sistema de gestação, de tensão, de estresse, de pessimismo, de pensamento negativo, ela já está liberando neurotransmissores do estresse. Esse neurônio está se formando. Esse neurônio que ainda não está maduro, que eu sempre digo que está desencapado. O que é o neurônio desencapado? É o neurônio que não está coberto por uma bainha, chamada baía de mielina, na qual ele vai desenvolver suas funções, e cada neurônio no cérebro tem a sua função. Andar, respirar, falar, ouvir. Então, no momento que esse ser está sendo gerado, o que é que a mãe e o pai comem? Porque dentro do que o pai e a mãe vai comer, e a criança precisa de substrato, tá certo? Se a mãe come de forma equilibrada, então o que é que essa criança vai ter? Vitaminas, sais minerais para formar osso, cérebro e, consequentemente, dentro de outros órgãos, emoção. O que é que essa mãe pensa e está sentindo? Como é esse casamento, como é esse relacionamento? E pesa muito o que os pais trazem, né, Dani, da própria carga emocional que eles trazem na vida deles. Então, tudo isso, gente, é alimento para esse ser que está chegando. Então, é importantíssimo. Na hora que vocês pegam, gente, o pai ou a mãe pega na barriga e fala com o neném ouve instintivamente, por condicionamento. O neném sente. Se o coração da mãe acelera, porque a mãe está com muita raiva, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou se a mãe está com muito medo, então, e aí ela libera cortisol, ela libera adrenalina.
mas ela libera também outros neurotransmissores no momento da alegria. Aí ela vai liberar serotonina, ela vai liberar dopamina, ela vai liberar acetilcolina. Então, tudo isso, a criança já vai tendo registros emocionais, registro de paladar. Se a mãe come muito errada, a criança já nasce com a memória cerebral de alguns sabores, os quais ele vai a partir do líquido amniótico. Então, olha aí a importância que é epigenética, ou seja, o ambiente, gente, que esse ser está chegando, quer seja planejado ou não planejado. Eu tenho muitas vezes, quando me procuram, né, fala, peguei no susto. Aí eu digo, pegou no susto, então agora vamos respirar, baixar a aceleração desse coração e vamos agora planejar daqui para frente, não é? E quando há um planejamento, aí sim também é bom. Mas pegou no susto, o neném chegou, planeje, gente, daqui para frente. O que é que eu vou pensar dentro do possível? Ninguém é pensamento ruim o tempo todo, nem pensamento bom o tempo todo. E de vez em quando é com besteira também, né, Dani? Com certeza, né? Acho que é tudo equilíbrio, né? Tudo equilíbrio. Nada que é muito radical, né, Jane? E a gente, assim, a gente vive momentos, né? Momentos que a gente tá bem, momentos que a gente não tá. Então, assim, a gente também precisa aprender a regular as nossas emoções, porque nós também não nascemos prontos como pais, né, Jane? A gente, por mais que a gente planeje ou não, quando você vira pai e mãe, você não nasce com manual já, né? Nem o filho vem com manual e nem você já nasce sabendo ser pai e mãe. Isso é uma coisa que vai se estabelecendo ao longo da relação, né? Então, assim, eu falo que é muito importante, assim, na primeira infância, e a gente fala disso, da construção do apego, porque a criança, quando ela chora, que ela tem algum desconforto, ela vai chorar normalmente por quê? Porque tá suja, né? Porque tá com fome, porque tá com uma dor, né? Uma cólica. E aí, o pai e a mãe, eles vão começando a entender esse choro, não é assim? A gente vai aprendendo a decodificar esse choro. E aí, como que se gera um apego seguro, né? Que é super importante depois para que essa criança crie habilidades de vida. O apego seguro, ele se desenvolve justamente quando os pais têm uma sensibilidade para atender a necessidade da criança. Porque a criança, ela tá, né, assim, ela se expressa como? Através do choro, né? Quando ela tem um desconforto, alguma coisa, é através do choro que ela expressa a sua necessidade. E conforme a gente vai aprendendo a fazer essa leitura de forma sensível e atender prontamente, ela vai se sentindo mais segura. E engraçado que antes se pensava ao contrário, não é, Jane? Você já ouviu falar sobre isso? Muitos né, teóricos falavam assim, não, deixa a criança chorar, até às vezes, até hoje a gente ainda escuta isso, né? Deixa a criança chorar que ela para. Realmente ela vai parar de chorar, por quê? Ela vai entender que não adianta ela chorar, porque não vai ter ninguém que vá responder à necessidade dela, né? Então, assim, isso acaba gerando esse apego, o inseguro, que vai trazer E assim, às vezes você pensa assim, mas a criança, você vai responder prontamente, ela vai ficar mal acostumada. Você vai dar muito colo, ela vai ficar mal acostumada. A gente já ouviu muito isso, né, Jane? Sim. E ao contrário, né, assim, a gente tem a teoria do apego, ela foi desenvolvida por Bowlby, e a Ainsworth, que é uma estudiosa, desenvolveu várias pesquisas junto com ele, mostrou justamente ao contrário, que a criança que tem as suas necessidades afetivas atendidas, suas necessidades fisiológicas, que tem pais sensíveis, cuidadores sensíveis, ela consegue se sentir segura para explorar mais o mundo, né? Ela consegue desenvolver essa autonomia, essa autoconfiança. Então, realmente, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, a criança precisa dessa sensibilidade parental para ler, para poder atender suas necessidades. Então, isso é super importante. Então, você sabe uma coisa muito interessante. Quando eu vou atender como coach infantil,
uma das coisas que nós trabalhamos, né, Dani, e você também deve trabalhar com isso. Ou seja, qual é o limite, que foi o que nós falamos, a hierarquia, o amor, o aconchego, sem soltar e sem prender, né? Compreender esse choro sem fazer, ou seja, deixar a criança chorar, mas também não super proteger, para que essa criança não aprenda assim, ou seja, o choro às vezes é uma forma de solicitação. E é o que você falou. A mãe vai conhecendo essa criança de acordo com a manifestação. Então, nessa forma, em relação à evolução, no meu atendimento, tanto como coaching e como pediatra, esse limite é muito importante. Porque aí, quando a gente começa a compreender o desenvolvimento do sono da criança, porque aí quando o neném nasce, todo mundo acha que o neném mama e dorme, não é. O neném chora, todo mundo acha que é dor e fome. Não é. Não é? Então, o que é que acontece? O mais comum é quando o neném chora, pai e mãe desesperam. Quando o pai e a mãe não desesperam, o avô diz assim, o avô, o cuidador, ou o tio, ou às vezes o vizinho vai lá, o que é que está acontecendo? Dá as pedras, dá comida. Então, quer dizer, esses pais, eles ficam ouvindo tanto, e o estado deles de aprendizado com essa criança, que é dia a dia, né? É dia a dia, na rotina, né? Exatamente. Então, nisso que você fala, desse acolhimento, é importante, eu sempre digo nos meus atendimentos, um olhar desses pais para a família que eles construíram. E muitas vezes, o que é que acontece, Dani? As mães chegam cansadas, o pai ainda não chegou. Aí a criança, quando vê a mãe, não quer saber mais de ninguém, quer tenha 9 meses, 10 meses, 2 anos, 5 anos, e cada idade tem uma necessidade, né? E sabe que assim, a gente escuta muito, né, todo mundo falar, ai, foi você para a mãe, né? A mãe culpada, que a Adriana Lopes, ela se identificou, nasce uma mãe, nasce uma culpada. Então, a mãe já é culpada de natureza. Aí, quando a criança chega perto da mãe, ela segurou o dia inteiro. Porque se ela tem um desenvolvimento, né, um apego, se ela desenvolveu um apego seguro com a mãe, ela vai chegar para a mãe e vai expressar o que ela está sentindo, né? O seu desconforto, às vezes fazer uma birra. Aí a mãe escuta assim, nossa, ela estava ótima até você chegar. É só você chegar e pronto, né? E é justamente por isso, né? Que a criança, quando ela sente esse apego, quando ela se sente protegida, acolhida, ela vai expressar para aquele cuidador, seja a mãe ou pai, aquilo que ela está sentindo, né? Então, e a gente sabe, assim, que a rotina né, familiar é muito extensa. Hoje a gente tem muitos compromissos, muitas agendas para cumprir, e aí, assim, você pensa assim, né? A gente está num estado de estresse, de preocupação, porque hoje o estresse, ele está muito ligado com as preocupações que a gente tem. Então, se você está num estado de constante preocupação, não se sentindo suficientemente boa nos papéis que você desenvolve, isso gera, né, assim, um estresse, né, que é o estresse tóxico, que a gente fala até, e a criança também vive isso muitas vezes, e isso gera impactos, né, tanto físicos quanto emocionais. A gente já tem hoje, né, a possibilidade de estudar isso com o desenvolvimento dos equipamentos de mapeamento do cérebro. Então, a neurociência evoluiu muito nesse sentido. Então, a gente consegue hoje ver qual que é o papel do estresse tóxico quando a criança vive num ambiente inseguro, né, de muito estresse, de agressividade. Quando os pais não conseguem estabelecer esse vínculo seguro, não conseguem ter uma constância nesse acolhimento das necessidades da criança, né? Porque às vezes tem pais que, como você falou, às vezes conseguem dar em algum momento, em outro momento não, então gera uma instabilidade, né? E a criança não sabe muito bem como deve se comportar aí. Então, assim, pensa que os pais também têm essas necessidades, todos esses papéis para cumprir, profissional, afetivo, relacionamentos, e aí você está com uma criança pequena, que exige muito, você está em constante
plantão, né, doutora Jane? Você que é médica, sabe? Porque assim, o plantão você tem um tempo de descanso, né? Mas muitas vezes você não tem esse tempo de descanso, você está em constante alerta. Por isso que é necessário toda essa rede de apoio, não é verdade? Você sabe que falando no estresse tóxico, é importante, no comportamento nosso psicológico de estresse, ou no nosso comportamento emocional, ou mesmo até do dia a dia que não dá descanso ao corpo, que não respira, que não olha para si, que eu não tive nem tempo de tomar banho. Quer dizer, da mesma forma que os pais, e isso é inconsciente, não tem aquele tempo para si, automaticamente, às vezes, transfere esse não tenho tempo para olhar o filho. É inconsciente, né? Então, em relação a esse estresse, o que acontece? Quando eu tenho um estresse, quer seja um erro alimentar, quer seja um problema familiar, quer seja de trabalho, quer seja com a maternidade, quer seja com alguma emoção, eu aumento o meu cortisol. Quando eu aumento o meu cortisol, eu aumento o meu açúcar. E para onde é o açúcar? Para o cérebro. E hoje já se sabe que cortisol, açúcar, noradrenalina, cozinha. Gente, cozinha o cérebro. Então, o que acontece? Eu alterno meus neurotransmissores, eu preciso comer mais açúcar, e é um ciclo que é interessante, aí eu como mais açúcar, é por isso que as pessoas não entendem, porque quando está estressado que açúcar é açúcar, porque o cérebro precisa, ele queima, mas ao mesmo tempo açúcar em excesso, e o cortisol cozinha o cérebro, né? Então, a pessoa, em algum momento, fica sem um suporte interno de homeostase, de equilíbrio interno. Então, pensando nisso, falando nesse estresse, aí eu vou passar para a alimentação. Nos momentos, por exemplo, nos momentos que eu trabalho como pediatra, uma das principais questões, meu filho não come. Nos momentos que eu estou fazendo o coach, ou seja, naquele momento eu sou coach daquela criança ou eu faço coach com aqueles pais em relação a essa criança. Aí meu filho não come. Ou seja, a alimentação, gente, eu sempre digo, a gente tem 3 tipos de alimento. O que come, o que pensa e o que sente. E a criança, na verdade, ela é um reflexo, Dani, de quê? Do padrão familiar. Sim. Não adianta os pais, ou professores, ou cuidadores, ou irmão mais velho, seja quem for, dizer assim, não pega nessa caneta. E a criança está em formação, né? Porque essa caneta corta. Aí vai o pai e a mãe pega na caneta. A criança, ela vai assim, a visão e a audição tem uma preponderância muito grande. Mas a criança, ela vai fazer aquilo que ela vê o pai e a mãe, que é o centro da atenção, que é o condutor, que é o orientador, né? São os nossos neurônios espelhos, né, doutora Jane? Então, assim, a gente aprende muito mais com o que a gente vê, todo ser humano é assim, do que o que a gente escuta, né? Então, não adianta falar, não faça isso, se você está lá fazendo, né? Ela vai aprender realmente pelo exemplo, que é o mais poderoso, né? Então, pensando nisso, aí eu particularizei um pouco sobre a alimentação, que a alimentação é preponderante, gente. Alimentação equilibrada é preponderante, sistema imunológico, pensamento, ossificação até 2 anos. Entendeu? Então, a qualidade desse alimento que o pai e a mãe têm vai repercutir na qualidade e no alimento que aquela criança tem. Então, quando, por exemplo, eu vou fazer um processo e diz, eu quero que a senhora trabalhe porque meu filho não come nada. E o filho tem 4 anos de idade. Existem fases da fome. Nessas fases da fome, quando chega em média uns 2 anos, a criança diminui o apetite, gente. Aí o que é que a mãe quer? Que ele conta toda. Ou, eu como coach, quantas colheres por dia é o ideal? Eu digo, bom, o ideal das colheres é o quanto ele aceitar. Mas, lógico, depende de cada fase. De 0 a 1 ano, o neném come muito. De 1 a 2 anos, come pouco. De 2 a 3 anos, menos. Quando tiver 3 anos, gente, come quase nada. Só que nesse come quase nada, se a família come errado, aí o que vai acontecer? A criança vai comer errado. E do pouco que ela come errado. Então, existem fases de desenvolvimento dessa criança. Do padrão alimentar. Vai depender muito a
qualidade do padrão familiar. E a quantidade vai depender desta criança em relação à necessidade dela. Então, vê como alimentação, como emoção, como meio interfere em tudo isso. E muitas vezes os pais ficam, mas eu não vou dar nada. Mas aí começa a comparação do mundo externo. Mas a gente tem que perceber, gente, que cada ser, cada família. Quando alguém nos procura, né, Dani? Isso. É porque tem um comportamento que está preocupando, que está incomodando ou essa família ou até mesmo a evolução da criança. Então, para que eles percebam que cada ser, cada um tem a sua fase, cada um tem a sua etapa, cada um tem a sua necessidade metabólica, emocional, não é? É verdade, e a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações, né, doutora Jane? Porque, sim. Com os quadros, né, ditos os comportamentos para aquela idade, cada criança tem seu ritmo, cada criança tem suas habilidades, e respeitar isso, cada família tem sua configuração, então respeitar isso, né, não julgar, não criticar, porque eu acredito que, além disso tudo, nós como mães, né, como educadores, como pais, a gente tem que ter mais compaixão, mais respeito, mais acolhimento, né, porque, assim, estamos todos aprendendo, né, assim, estamos eu acho, assim, que os pais fazem o melhor que eles podem com as ferramentas que eles têm, porque muitas vezes eles também não receberam isso, né, dos seus pais, então eles estão tentando aprender novas formas, não é verdade? Esse é o nosso trabalho, né, Dani? Ajudar a esses pais a se tornarem os melhores pais que possam ser naquele momento, os melhores coaches do seu filho. Exatamente. E é por isso que nós estamos nesse trabalho, gente, aí, caminhando nós duas juntas, né, para ajudar crianças e para ajudar pais também. E olha uma coisa interessante, relacionado à alimentação, uma das coisas que o nosso trabalho, o meu trabalho como coach infantil, é relação a comportamento e alimentação. Por exemplo, hoje o que é que a gente muito vê? Obesidade. Mas aí é porque a minha avó, minha bisavó foi. É porque, lógico, existem aquelas obesidades, são obesidades patológicas, decorrentes ou de doenças, ou de distúrbios endócrinos, ou de medicações que precisam ter, ou de alguma alteração de enzima, mas 90% das vezes, se for, existe, lógico, padrão genético, e que aí esse dá um pouco mais de trabalho. Então, mas se, por exemplo, nem um acompanhamento desse, a gente está junto daqueles pais, e os pais modificam o padrão comportamental alimentar, e até emocional dos pais, porque uma das formas que a mãe acha que tem que dar proteção e acalmar a criança é com a comida. Então, uma coisa muito interessante, imagina, primeiro ela gesta, e depois onde é que está o alimento, Dani? No seio. Então, a vida inteira a mãe acha que a proteção está muitas vezes na comida. Na alimentação. E às vezes, a depender da fase que a criança está, aí começa a ter um transtorno alimentar, né? Então, ter muito cuidado, gente, em vocês perceberem a importância. Se a perceberem, tem dúvida, pergunte. Qual estágio de vida que eles estão? Metabólico, psicológico. Não exigir tanto da criança antes do tempo, porque hoje o que é que a gente observa? Meu filho tem déficit de atenção. Por que tem déficit de atenção? Porque ele tem 5 anos, mas ele não para, ele só quer brincar, ele não presta atenção, mas ele tem 5 anos. E a nossa parte cognitiva vai começar, gente, a criança tem 3 cérebros, né? Eu falo e você depois completa, né? De forma simplista, gente, mas para que vocês entendam. Cérebro de baixo, cérebro de meio e cérebro de cima. Então, até mais ou menos uns 4, e eu assinei meu cabelo, gente, vou me ajeitar para ficar bonita para vocês. Até uns 4 anos, do meio para baixo, eu digo que o neurônio está encapado, né? Até 4 anos, fase da birra. Como eu trabalhar a fase da birra? É uma das coisas que nós trabalhamos. Distúrbio do sono. Tem crianças que têm fase do despertar noturno e que acham que é psicológico, neurológico, vão para o neurologista, e muitas vezes não é. Então, o que é que acontece? Se exige antes do tempo aquilo que esse cérebro físico, a fisiologia desse cérebro pode dar, não é?
Quer a criança sentada? Quer a criança, vai dormir o soninho porque tem que dormir, porque tomar um banho? Gente, não é. Olha, eu não esqueço nunca um atendimento que eu fiz. A queixa foi, meu filho tem déficit de atenção, ele não para, e a criança sentada. Fomos ver o padrão familiar, fomos ver os valores familiares, começamos o atendimento. Sabe o que a criança respondeu? Tia, eu só quero ser criança. Eu disse, já está feito o processo. As 10 sessões do processo de coaching, acabou. Verdade. Coincidentemente, no consultório, a mesma coisa. Logicamente que nós estamos, Dani, falando aqui, quando não é distúrbios psicológicos, psiquiátricos, quando não é o déficit de atenção e hiperatividade. Gente, nós estamos falando de situações comportamentais não patológicas. Porque são ajustes comportamentais. Né? Isso, é verdade. Pequenos ajustes comportamentais. Porque o que acontece hoje, as crianças, elas estão muito tempo nos eletrônicos, né, doutora Jane? E criança, elas precisam brincar, elas precisam de relacionamento. Os maiores aprendizados que a gente pode dar aos nossos filhos é através das nossas interações, dos nossos relacionamentos. E através das interações que a gente também desenvolve esse apego seguro. É no trocar, é na rotina do dia a dia, né? É na alimentação, na hora do banho, conforme você vai interagindo com a criança, né? É na rotina do dia a dia que a gente vai desenvolvendo esse apego seguro, das relações. E hoje a gente vê que as crianças estão muito nos eletrônicos, às vezes antes até da idade apropriada para isso, né? E criança não precisa de iPad, não precisa de iPhone, de muita tecnologia. Hoje as crianças estão perdendo, hoje tá virando, inclusive, né? A gente já tem aí um CID para doenças de crianças que ficam muito tempo nos eletrônicos e as crianças estão perdendo algumas habilidades que o brincar traz, né? E que até da própria leitura da expressão facial, a gente está tendo alguns problemas aí decorrentes de ficar muito tempo na tela. Então, assim, tudo lógico, eles são tecnológicos, mas tudo tem o seu limite, né? Tem o seu equilíbrio, como a gente já falou. E a gente tem que pensar que criança é criança. Então, ela aprende como? É brincando. Né? E a gente, às vezes, exige da criança mais do que a gente exige da gente mesmo. E a criança está nessa formação, nesse desenvolvimento. Então, às vezes, a gente quer que a criança tenha uma lógica e saiba esperar. A gente sabe que isso vai se desenvolver com o passar do tempo, porque é a parte que a doutora Jane falou, do córtex pré-frontal, que é nosso cérebro que é mais lógico, que pensa na causa e no efeito, que planeja, que sabe adiar as gratificações, que sabe esperar, obter resultado a longo prazo. E todas essas habilidades são aprendidas, né, assim, muito mais para frente, né? Essa parte do cérebro, ele se desenvolve até os 20 e poucos anos, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a criança com paciência de quem precisa ensinar essas habilidades, né? E as habilidades tanto cognitivas como também as emocionais, porque a criança não sabe gerenciar suas emoções. E o apego seguro, ele impacta diretamente nisso. As crianças que conseguem desenvolver um apego seguro com seus cuidadores, eles sabem gerenciar melhor as emoções, são mais resilientes, ou seja, vão passar por algumas dificuldades na vida, mas vão se recuperar mais rapidamente, né? Vão ter mais a capacidade de se recuperar mais facilmente. Então, isso é muito importante. Vão estabelecer bons relacionamentos. E não é isso que a gente quer que os nossos filhos tenham? Autonomia, né? Se sintam seguros, se sintam capazes de desenvolver suas habilidades, tenham autorresponsabilidade. Então, a gente quer que os nossos filhos desenvolvam habilidades para a vida. E é esse trabalho que a gente desenvolve, né? Ô, Dani, você sabe que um parêntese que eu queria até fazer em relação aos eletrônicos. Olha, a Dani falou uma coisa interessante. Em todo o processo que nós falarmos e orientarmos, nunca vai ter, gente, julgamento, não é, Dani? Sim. Eu vou falar aqui uma particularidade dentro do que a Dani falou, mas veja, gente, não é julgamento, é constatação, aí tem a conscientização com a mudança do comportamento.
Muitas vezes a criança está chorando, dá o celular. Aí a criança para, ou dá chupeta, seja o que for. Não entendeu. Por que ela chorou? O que é que ela queria naquele momento? Muitas vezes, o que é que ela queria? Era o abraço do pai e da mãe, eu sair, andar de bicicleta, alguma coisa, não é assim? Mas, gente, olha, se apercebam disso. Muitas vezes eu estou numa padaria, em algum restaurante. Gente, volto a dizer, é só constatação, conscientização e modificação de comportamento. O esposo é assim, ó. Aí a esposa tá ou assim, ou a esposa tá com o dela. E o filho tá assim, ó. Certo? Então, isso daí não está havendo interação familiar. Isso é importante vocês perceberem, porque hoje, às vezes, o trabalho em si está no celular. Então, aquele momento que é da família não trabalha. O presente, o aqui e o agora, né, Dani? Porque a gente já tem tão pouco tempo, né? Assim, o tempo já é uma coisa hoje tão preciosa, é um dos maiores bens que a gente tem hoje. E aí, ter tempo de qualidade para os filhos é muito importante. Estar ali com atenção plena, né? Porque a gente vive ou na ansiedade, que é pensando nos problemas, nas preocupações, como eu falei, ou então melancólico, pensando no passado, no que passou, no que foi. E a gente precisa viver no presente. Então, assim, a gente sabe que pai e mãe também passa por muitos desafios, que não é fácil, mas existem formas de gerenciar melhor as emoções, de equilibrar melhor a vida, a rotina. A rotina, eu falo, é uma coisa que traz muito... A rotina funcionando bem traz muito equilíbrio, traz conexão com a família, né? Porque quando alguma coisa da rotina não está funcionando bem, isso impacta na família toda, né, doutora Gênia? As maiores queixas que a gente recebe é da rotina que não está funcionando bem. Ou a criança que não está comendo, como a doutora Jane falou, ou a criança que não está dormindo bem, ou a criança que está tendo dificuldade na escola, não se interessa pelos estudos, ou está sofrendo bullying, não está conseguindo se posicionar. Então, assim, são as questões assim, do cotidiano que impactam. E quando essa rotina funciona bem, traz um alívio. Então, eu vou deixar de presente para vocês aqui um link para quem quiser baixar, que fala um pouquinho dessa rotina, como ajudar a criar uma rotina que funcione, criar combinados para ajudar nesse dia a dia aí. E assim, a gente vê que esse tempo de qualidade é fundamental para criar esses laços, né? Para consolidar esse relacionamento de qualidade. Dani, e para mim, até para encerrar esse nosso bate-papo, eu quero dar um exemplo hoje de um atendimento que eu fiz e que foi muito interessante, era sobre obesidade. Então, desse atendimento, nós estamos na 4ª sessão. Dani, eu fiquei impressionada, porque aí eu fui usar uma ferramenta, a criança tem 10 anos, ele disse assim, eu não consigo parar de comer. E no contexto a mãe fica muito ausente porque trabalha. Mas não é uma mãe ausente em termos de preocupação e emocional. Então, fizemos a ferramenta e tal. Aí, no final, sempre no final, a gente deixa alguma atitude e, de preferência, se a criança já tem 10 anos, então, ela aqui vê o que é que ela pode fazer, como é que ela pode conseguir, como é que ela pode atuar, porque a mudança é da criança, o comportamento é da criança e da família. E olha o que a criança falou. Ele levantou, depois que nós acabamos a ferramenta, ele disse assim, eu vou ter algumas atividades com a minha mãe. Eu fiz, pois bem, qual atividade? Ele disse, eu vou acordar 6 horas, eu tomo café da manhã com a minha mãe, porque ele tomava café da manhã 3 vezes, que a mãe saía, deixava o café e ele comia 3 vezes. Eu vou acordar, tomar café com a minha mãe. Depois eu vou voltar a dormir um pouco, porque eu descobri hoje que eu como muito porque eu não tenho a minha mãe de manhã. Aí eu fiquei impressionada. Ele fala isso, entendeu, Dani? Eu disse, e depois? E aí ele teve 3 atividades que ele escreveu, ele falou que ia ter. A segunda atividade,
ele disse para a mãe o seguinte, que ele queria andar com a mãe, porque a mãe dizia assim, como ela mora num condomínio, aí ela dizia, mas eu digo para ele andar. Aí eu disse, o que é que você acha disso? Você ia andar? Ele disse, eu acho ruim andar sem a minha mãe, se ela for andar comigo, porque aí a gente conversa, a gente brinca e a gente corre. Então foram 3 atividades e a mãe chorou na sessão, né? E foi uma coisa maravilhosa, porque a interação familiar, gente, influencia na emoção, influencia na alimentação, influencia no desenvolvimento neurológico de aprendizado, que é o que você falou, né? Essa ligação, esse abraço desse filho, independente, gente, de que idade for. Então, no processo do coaching infantil, é assim que eu trabalho. Nós trabalhamos com técnicas específicas, nós trabalhamos com 10 sessões. Dani, tem aí, põe aí você que está com o direcionamento, o meu e-mail, quem tiver interesse, sim, quem quiser fazer uma sessão gratuita, vamos fazer, quem tiver dúvidas, alguma coisa, pode mandar pelo meu e-mail que eu respondo, porque como nós trabalhamos vários assuntos, quem tiver algum assunto, alguma coisa, eu volto, tá certo? E vamos caminhando juntos. Vou colocar aqui nos comentários os contatos da doutora Jane, então o Face, o e-mail, e aí quem quiser Dani, falar com ela. Eu queria só especificar uma coisa. Olha, no processo do que eu faço, do coaching infantil, a técnica é o Kids Coach, eu vou explicar mais ou menos. A média são 10 sessões, geralmente de 2 a 8 anos. Gente, nós trabalhamos com os pais em 5 sessões. E a criança de 8 a 12 anos, 13, nós trabalhamos diretamente com a criança em 10 sessões, onde há técnicas específicas para a idade, onde há atividades que essa criança tem e a família também tem. É um processo que é maravilhoso, a gente vê modificações familiares maravilhosas, maravilhosas. É verdade, né, doutora Jane? Às vezes pequenos ajustes, porque assim, toda mudança é possível, né? Tudo é possível. Quando a gente tem essa vontade, a gente identifica que é preciso fazer algumas mudanças, é o primeiro passo, né? Reconhecer isso. E quando você tem esse apoio, né? Quando você pode contar com profissionais para te ajudar, esse caminho fica mais leve, né? Às vezes eu vejo as mães chegam lá no consultório, né, assim, muito com energia drenada, assim, muito cansadas, exaustas, né? Pais também, porque falam assim para mim, eu já tentei de tudo, e eu acredito, porque pai e mãe, eles estão fazendo o melhor que eles podem com as ferramentas que eles têm, mas muitas vezes eles já tentaram de tudo dentro da perspectiva do que eles conhecem, né? Dentro das ferramentas que eles também aprenderam, com o que eles receberam dos próprios pais. E existem, às vezes, formas que a própria criança, como você mesmo citou, muitas vezes a própria família, e normalmente é assim que funciona, né? É a própria família que vai trazer essa solução, que vai descobrir dentro de si, dentro do seu contexto, formas de fazer isso funcionar melhor, formas de trazer essa solução para aquele problema específico. Porque às vezes a gente fica assim, é fase, deixa que isso vai passar. Mas, às vezes, um problema pequeno que podia ter sido resolvido, né, de forma mais adequada, de forma simples até, pode se transformar num problema muito maior, né, doutora Jane? Se a gente não cuida, depois pode virar um problema maior e causar mais danos. Então, o que a gente quer? É justamente criar filhos melhores para o mundo, filhos mais saudáveis, ter um mundo melhor através da criação e da educação que a gente dá para os nossos filhos, né? Então, mas, assim, nosso trabalho consiste muito nisso, né, doutora Jane? Mas você sabe que uma coisa interessante nesse processo que eu descobri e que é compensador. Começamos trabalhando a criança, mas, de repente, há uma facilitação até nesse encontro que os pais têm consigo mesmo. Melhora até a autoestima dos pais, né? É uma coisa muito interessante. Verdade. A mãe começa a se olhar não só como mãe, ela começa a ver os papéis que ela tem.
e ela fazer da melhor forma, sem que ela esqueça dela. Os pais que não se sintam só o provedor, mas eles se sintam o pai, eles se sintam o companheiro, o amor, o namorado daquela esposa. Olha, gente, é algo assim que eu digo que é algo transcendental. Transcendental, é maravilhoso. Eu sou encantada por esse método. Eu posso dizer assim que eu abracei com muito amor, porque as mudanças são boas, né, Dani? É Dani, você pôs aí, verdade. então, o Pus, e-mail. pus sim, E seu aí, e-mail, gente, sua olha, página. vê, eu coloquei, quem quiser uma sessão, eu vou abrir 3 sessões, uma sessão grátis, mas, gente, a criança é presencial. Quando for pais, ou seja, os pais que têm uma criança, digamos, de 4 anos, e que é uma criança que tem um comportamento que eles não sabem lidar. Então, a gente faz isso com os pais. Aí sim, pode ser Skype, mas a criança é só presencial. Uhum. E essa questão da gente atender online é muito bom, né, doutora Jane? Eu tenho Sim, atendimentos em outros estados, eu atuo em São Paulo, né, meu consultório aqui em Moema, mas, assim, o fato de ter essa facilidade da tecnologia ao favor dos atendimentos é muito bacana, né? Então, a gente tem clientes até fora do Brasil, né? Então, isso dá essa mobilidade também, porque muitas vezes os pais tem um tempo de deslocamento é muito difícil, né? Então isso contribui bastante, é de grande valia nesse sentido, né? sim. E a vida vale a pena, né, Dani? Mesmo nas dores, olha, gente, todo mundo tem dor, né, Dani? E às vezes Sim, dores desafios a gente vai ter desafios sempre, né, grandes, doutora Jane? mas quando a gente começa a ter esse suporte, começa a mudar mindset, quando os pais começam a mudar crenças que eles trazem até dentro deles e que impactam na educação dos filhos, na qualidade do casamento, quando começa a ter a consciência de tudo isso, põe outro óculos e vê de forma diferente, mesmo nas dores. A vida não é só Sim. dor, não é só alegria. Então, existem processos que ajudam nessa trajetória, nessa caminhada, né? E É tudo isso é muito aí, o foco que gente. a gente dá, né? O O foco que a gente foco, dá o de foco, olhar para o exatamente. positivo, de olhar que é possível, que mudança é possível, que transformação é Sim, possível, né? E a gente está aqui à exatamente. disposição. Vamos, muito bacana a participação de todo mundo. Gostaria de agradecer, doutora Jane, muito amada, muito querida. Então, todos os pacientes aqui se manifestando Tô com carinho. arrepiada, viu? Tô arrepiada. Não, muitos comentários aqui. A Eu amo a Gi minha Mello, família. também querida. Obrigada, Gi. Silvia Regina. Quem mais? A Claudete, eu já falei. Raquel, Michele, Eugênia, querida. Nossa, muita gente querida. E muita gente aqui fã da doutora Jane. Rafa Encarnato, Vanessa Xavier, muita gente, Anitta, minha amiga querida, Marina Moretti, Tô arrepiada. Mariana, querida também, nossa, muitas pessoas queridas. Minha mãe também me acompanhando aqui, que delícia. Meu maior exemplo de amor, de afeto, me inspira sempre. Aparecida também. Então, a gente deixou... Mariana, querida, vocês são demais, muito bem ouvir vocês, saudades, que bom. Também, Mariana, saudades de todos. E a gente deixou aqui, então, os nossos contatos, né, doutora Jane? Fiquem à vontade. Se quiserem nos mandar dúvidas, sugestões de tema para as próximas lives, vai ser Sim, uma é alegria, né, interessante, doutora né? Jane? Isso, do Nossa, que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui de assunto, né? Então vamos. Isso nos ajuda, né, a pensar em conteúdos ajuda. interessantes para vocês. Tá bom? Bom, eu quero me Então, despedir também, dar um abraço para as minhas mães queridas, amigas, suas amigas, as pessoas que te acompanham, o meu respeito, a minha gratidão por esse tempo que passaram. E eu acredito muito, embora tenha muitas coisas acontecendo aí nessa terra de meu Deus,
eu acredito que a transformação que começa na família, aquela criança que inicia seu crescimento com crenças diferentes, que sabe, começa a saber trabalhar o não, o sim, as frustrações, ou seja, isso daí já vai fazer parte da mudança dessa vida, desse mundo. E o importante é que as pessoas caminhem juntas, não é, Dani? Uhum. Então, minha gratidão por vocês dispensarem esse momento, isso é muito bom em respeito a nós, e nós agradecemos em respeito e honra a vocês, e que possamos fazer parte dessa mudança aí da vida de muita gente, porque é muito bom fazer a diferença na vida das pessoas. Sim, acho que é o maior valor do nosso trabalho, né? Assim, você vê a transformação das famílias, você vê essa conexão, você vê esse sentimento, né? Porque todo ser humano, segundo Adler, ele fala que todo ser humano quer se sentir importante e pertencente. É isso que a gente quer, né? Se sentir amado, valorizado pelo que a gente é. E quando pai e mãe olham para o filho na sua essência, porque assim, a gente pensa assim, a criança tem um comportamento difícil, mas sempre por trás de um comportamento desafiador tem um significado, né? Tem uma mensagem ali que precisa ser lida, precisa ser atendida, uma necessidade a ser atendida. Então, assim, conseguir fazer essa leitura, conseguir olhar para a criança e ajudá-la também a despertar o seu potencial, a ser quem ela é e ser o máximo que ela pode ser, assim como nós pais também, que a gente possa ser suficientemente bons, né? Ser a melhor mãe, o melhor pai que a gente possa ser, né? E ter esse cuidar, essa generosidade com a gente também, olhar que a gente vai falhar inúmeras vezes, que a gente está aqui aprendendo e que a criação de filhos é uma evolução, né? É um aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo. A gente, por mais que a gente estude, né, doutora Jane, a gente também passa por muitos desafios, muitas aprendizagens com os nossos próprios filhos, né? E como filhos também. Então, agradeço demais também a sua audiência, os meus amigos, as pessoas que tiveram esse tempo aqui interagindo com a gente. Gratidão. E se precisarem, estamos aqui, tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada, doutora Jane. Sempre uma alegria compartilhar esses momentos com você. Muito um beijo. Obrigada. Então, até a próxima, né, Dani? Até a próxima. Espero que breve, que né? Que tal se a gente se programar? Gente, o que é que vocês acham? Respondam aí. A gente fazer uma por mês. E aí vocês vão dando ideia e a gente vê o tema que mais tiver incidência, percentagem, aí a gente fala. Fala aí o que é que vocês acham, uma por mês. Ótimo, e a gente vai trazendo os assuntos conforme foi, né, surgindo. A gente fez a última 6 meses atrás, não vamos deixar mais 6 meses, né? Vamos fazer com mais frequência. Tá bom, então. Um beijo, obrigada. Beijo a todos. Boa noite. Tchau. Tô fechando.